irmão, minha irmã. Hoje eu quero conversar com você sobre um homem que desde o ventre de sua mãe já tinha um propósito traçado por Deus. Um homem que nasceu com uma promessa sobre a vida dele, mas que, como muitos de nós, enfrentou as tentações do mundo, os desvios do coração e as consequências de suas escolhas. Eu estou falando de Sansão, o juiz de Israel, o homem que recebeu de Deus uma força sobrenatural, mas que precisou aprender, no meio da dor, que sem obediência e temor ao Senhor, nenhum dom é suficiente para nos manter de pé. A história de Sansão começa em Juízes capítulo 13, quando um anjo do Senhor aparece a Manoá e sua esposa, que era estéril, e anuncia que ela daria à luz um filho. Mas não seria um filho qualquer. Ele seria nazireu de Deus, separado desde o nascimento, e começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. É interessante perceber como Deus age. Ele chama quem ninguém espera, em famílias marcadas pela dificuldade e limitações. Assim, como Sansão nasceu de uma mulher estéril, talvez você esteja vivendo uma área da sua vida onde tudo parece estéril, onde nada nasce, nada prospera, nada se move. Mas Deus é especialista em transformar terrenos secos em jardins floridos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a promessa que ele fez a Manoá e sua esposa, ele faz hoje a você. Eis que conceberás e darás à luz. Talvez não um filho, mas um projeto, uma esperança, uma nova história. Sansão recebeu dons sobrenaturais, mas junto com o dom, Deus entregou a ele uma condição: viver separado, consagrado, obediente. E aqui está a primeira lição que o Senhor quer nos ensinar hoje. Muitos de nós oramos pedindo poder, pedindo milagres, clamando por portas abertas, mas esquecemos que o poder sem direção divina se transforma em armadilha. A bênção sem obediência se torna fardo. E Sansão, embora escolhido, permitiu que os desejos da carne o guiassem mais do que o chamado de Deus. Quantas vezes somos como Sansão, chamados, capacitados, mas distraídos, atraídos pelo que reluz, pelo que agrada os olhos, mas afasta o espírito. Quantas vezes trocamos o propósito pela satisfação momentânea? Sansão nasceu com promessa, mas ao longo da vida se envolveu com quem não devia, ignorou alertas e se distanciou da vontade de Deus. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Deus não deixa de te amar quando você erra, mas Ele também não te impede de colher as consequências das suas escolhas, porque até a dor faz parte do processo que nos amadurece. Hoje, o Espírito Santo te chama para refletir. Em que área da sua vida você tem sido como Sansão? Onde você deixou o propósito para seguir os impulsos? Onde a força que Deus te deu está sendo usada para alimentar o ego, ao invés de cumprir o chamado? Essa é a hora de parar e voltar. Porque o Deus que chamou Sansão desde o ventre está aqui chamando você também. E se Ele te separou é porque existe algo grande para realizar através da sua vida. Comente agora: eu recebo o meu chamado. Quero ver você declarando isso nos comentários. Sansão cresceu, e como todo homem de sua época, viu-se diante de escolhas. Mas diferente de outros, ele carregava sobre si o peso de um chamado. Só que Sansão, como tantos de nós, acreditou que poderia conciliar a vontade de Deus com os desejos do próprio coração. Ele queria servir a Deus, mas também queria satisfazer a carne. Queria carregar a promessa, mas brincar com o perigo. E isso, meu irmão, minha irmã, sempre cobra um preço. Em Juízes 14, vemos Sansão se apaixonar por uma mulher filisteia, do povo inimigo de Israel. Seus pais tentaram alertá-lo, mas ele insistiu. E aqui aprendemos outra lição forte. Quando Deus coloca pessoas para te aconselhar, não é para te impedir de viver, mas para te livrar da queda. Quantas vezes Deus já colocou alguém para te dizer: cuidado com essa amizade, atenção com essa escolha, vigia esse relacionamento. Mas a gente insiste, né? Porque o coração humano é enganoso
Como diz Jeremias 17:9. Sansão seguiu seu caminho e aos poucos foi se acostumando com o erro. Ele quebrou os votos de Nazireu, tocou em coisas impuras, se envolveu com mulheres filisteias e mesmo assim Deus ainda o usava. E aqui está um ponto perigoso. Muitas pessoas confundem a misericórdia de Deus com a aprovação. Só porque Deus não te destrói no erro, não significa que Ele está de acordo. Ele é paciente, longânimo, mas Ele não muda os princípios. Quantas vezes já nos pegamos assim? Em situações que sabíamos não agradar a Deus, mas porque as consequências não vieram na hora, achamos que estava tudo bem. Não, meu irmão, Deus espera, mas a colheita vem. E Sansão, ao brincar com o perigo, acabou se envolvendo com Dalila, a mulher que seria sua ruína. Dalila representa tudo aquilo que nos enfraquece espiritualmente, aquilo que te atrai, mas que suga a tua força, aquilo que te seduz, mas que te afasta de Deus. Talvez a sua Dalila hoje não tenha nome de pessoa. Pode ser um vício, um orgulho, uma raiva, um rancor antigo, uma vida dupla, um pecado de estimação. Algo que você sabe que te enfraquece, mas que você insiste em manter perto. E quanto mais Sansão se deitava com Dalila, mais se distanciava de Deus, até o momento em que ela descobre o segredo de sua força e entrega sua cabeça ao inimigo. O triste é que, quando Sansão precisou de força, o Espírito do Senhor já havia se retirado. Juízes 16:20 diz: ele não sabia que o Senhor já o tinha deixado. Essa talvez seja uma das declarações mais pesadas das Escrituras, porque o pior não é cair. O pior é se acostumar tanto com o erro, que nem percebe quando Deus já não está mais com você. E hoje, o Senhor quer te despertar. Ele não quer que você continue brincando com o sagrado. Não quer que você viva de aparência, forte por fora e fraco por dentro. Deus quer te levantar de verdade, te restaurar. Mas para isso, é preciso se afastar de tudo que é Dalila na sua vida. Ore agora. Peça discernimento. Peça força para renunciar. Porque o preço da desobediência é alto demais. E Deus te ama demais para te perder. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, afasta de mim as Dalilas da vida. Quero ver você escrevendo isso em fé. Quando Sansão contou a Dalila o segredo de sua força, ele não perdeu apenas seu cabelo. Ele perdeu a comunhão, perdeu a direção e perdeu o respeito diante de Deus e dos homens. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram como escravo. Aquele que antes carregava a força de um exército se viu cego, humilhado, girando uma mó como um animal. Essa é a realidade do pecado. Ele promete prazer, mas entrega prisão. Ele promete liberdade, mas nos torna cativos. Quantas pessoas vivem hoje como Sansão naquele moinho, girando em círculos, repetindo os mesmos erros, convivendo com as mesmas dores, carregando culpas antigas e sem conseguir enxergar mais o caminho de volta? Porque o pecado tem esse efeito. Ele cega. Ele não só tira a visão física, mas a espiritual. Faz com que a pessoa se conforme com o pouco, se acostume com a cadeia, aceite o moinho como destino. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, entra a parte mais linda dessa história. Porque mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de se afastar, de errar, de cair, Deus não havia terminado com Sansão. Juízes 16:22 diz: mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Esse versículo, que parece só um detalhe, é na verdade uma declaração do céu. Deus ainda tem planos para quem se arrepende. O cabelo que cresce representa a misericórdia de Deus que é renovada a cada manhã. Representa a chance de um novo começo. Mesmo preso, mesmo cego, mesmo humilhado, Deus não havia abandonado Sansão. E eu quero dizer isso para você hoje. Talvez você esteja se sentindo assim, derrotado, humilhado, preso a algo, cego espiritualmente. Mas há uma esperança para quem se volta para Deus. O cabelo volta a crescer. O propósito volta a respirar.
O céu ainda não fechou as portas para você. Sansão, lá naquele moinho, começou a conversar com Deus de novo. E esse é o segredo. O caminho de volta não começa na força do braço, começa na força da oração. É quando a gente, reconhecendo nossa fraqueza, clama: Senhor, lembra-te de mim, assim como Sansão fez. Quantos de nós precisamos fazer essa oração hoje? Quantos precisam dizer: Senhor, eu reconheço que errei, que me afastei, que me acomodei. Mas eu não quero morrer nesse moinho. Eu quero voltar para os teus braços. Eu quero que a tua força volte a me encher. Deus não desiste de quem se humilha. Deus não fecha os ouvidos para quem clama de coração sincero. E Ele está pronto para restaurar você, para fazer o cabelo do propósito crescer de novo, para reacender em você o fogo que se apagou. Se essa palavra falou contigo, comente aqui embaixo: Senhor, faz meu cabelo crescer de novo. Quero ver sua declaração de fé. Sansão, cego e humilhado, poderia ter morrido no anonimato, esquecido como um derrotado. Mas Deus não escreve finais sem antes oferecer uma última oportunidade de redenção. E mesmo preso, mesmo sem os olhos, mesmo depois de tudo, Sansão fez a oração mais poderosa da sua vida: Senhor Deus, lembra-te de mim. Juízes 16, 28. Talvez, meu irmão, minha irmã, essa também precise ser a sua oração hoje, porque o mundo tenta te convencer que quando tudo parece perdido, já não há mais chance, que certas feridas são irreparáveis, que certas quedas são definitivas. Mas não são, porque Deus é especialista em transformar cenários impossíveis. Sansão foi levado ao templo de Dagon, o deus dos filisteus, para ser motivo de escárnio. Mas naquele lugar de vergonha, Deus decidiu mostrar que ainda é soberano. E assim como foi com Sansão, Deus pode usar a tua maior cicatriz como palco para o teu maior testemunho. Aquele momento não foi o fim de Sansão, foi o recomeço. Ele pediu a Deus mais uma chance, não para se exibir, não para buscar glória própria, mas para cumprir o propósito pelo qual nasceu. Quantos de nós precisamos resgatar esse senso de propósito? Entender que a nossa vida não é sobre nós, mas sobre o que Deus quer fazer através de nós. A força de Sansão voltou, e ele, apoiado nas colunas daquele templo, derrubou a estrutura sobre os filisteus, vencendo mais inimigos na morte do que em toda a sua vida. Sabe o que isso me ensina? Que Deus sempre tem a última palavra. E mesmo que você sinta que desperdiçou anos, que errou demais, que perdeu tempo com coisas que não edificaram, se você hoje se colocar diante dele com sinceridade, ele pode fazer em um dia, em um momento, aquilo que você não conseguiu em uma vida inteira. O Deus de Sansão é o mesmo que está te chamando agora. Não importa onde você caiu, importa onde você decide se levantar. Se Deus fez os cabelos de Sansão crescerem, Ele pode restaurar a tua força, a tua fé, o teu ministério, a tua família, a tua história. Hoje, Ele te convida a sair do moinho, a se libertar das correntes, a se posicionar de novo. Porque quem determina o fim é Ele, não as circunstâncias. Se essa palavra tocou seu coração, comente agora: eu tomo posse do meu recomeço. E não saia daqui, porque logo em seguida, nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder que eu quero fazer com você. Prepare-se agora. Prepare-se agora. Prepare-se. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu uno a minha voz com a de cada pessoa que está me acompanhando agora. Pessoas que, assim como Sansão, talvez carreguem marcas, cicatrizes, quedas e momentos em que perderam o rumo, se afastaram do propósito, se deixaram levar pelos desejos do coração e acabaram se sentindo derrotadas. Mas hoje, Pai, nós reconhecemos diante de Ti que não há vida fora da Tua presença. Que
que o mundo pode até tentar seduzir, mas só o Senhor é fonte de vida, força e esperança. Deus querido, quantos que me ouvem agora estão, assim como Sansão, rodando o moinho da vida, prisioneiros de sentimentos, de vícios, de medos, de dores antigas, de relacionamentos que não edificam, de escolhas que afastaram o coração deles de ti. Mas o Senhor é um Deus que restaura, um Deus que faz o cabelo da esperança crescer de novo, que sopra fôlego sobre ossos secos e dá vida onde só havia lembrança. Pai, eu quero interceder agora por essa pessoa que talvez tenha perdido o brilho nos olhos, que tenha se acostumado com o pouco, que aceitou as correntes como parte da vida, que pensou que os erros foram grandes demais, os pecados numerosos demais, as oportunidades passadas demais. Mas a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã, e hoje, Pai, é um novo tempo. Assim como o Senhor ouviu a oração de Sansão, cego, humilhado, sozinho, eu te peço, ouve a oração desse coração agora. Que onde houver prisão, venha libertação. Que onde houver desânimo, venha ânimo renovado. Que onde houver vergonha, venha dupla honra. Que aquilo que estava paralisado, volte a se mover. Que o cabelo do propósito, da força espiritual, do ânimo, da esperança, comece a crescer de novo. Senhor, para quem se sentia longe demais, que sinta agora o toque da tua graça. Para quem pensava que era tarde demais, que perceba que o Senhor é o dono do tempo. Para quem acreditava que não havia mais jeito, que sinta a mão forte do Senhor conduzindo ao recomeço. Pai, eu também quero orar por todos aqueles que hoje decidiram deixar suas Dalilas para trás, que escolheram se afastar de tudo o que suga a força espiritual, de tudo o que desvia do propósito. Dá a eles discernimento para enxergar o que não edifica e coragem para romper com o que os prende. Eu profetizo agora. Portas se abrindo, correntes se quebrando, visão espiritual sendo restaurada, propósito sendo resgatado, dons sendo ativados. Que o Senhor levante homens e mulheres fortes, não só fisicamente, mas espiritualmente firmes, cheios do teu espírito, ousados na oração, obedientes à tua palavra, prontos para derrubar colunas espirituais que sustentam fortalezas do inimigo. Que essa vida, Senhor, não termine no moinho, não se perca na prisão, mas que ela viva a tua promessa, cumpra o teu chamado e deixe marcas eternas por onde passar. Que tudo o que parecia perdido agora, em nome de Jesus, volte a florescer, e que a tua paz, que excede todo entendimento, cubra a mente e o coração de quem ora comigo agora. Que o Senhor os abrace nesse momento e os faça perceber: há um novo tempo começando hoje. Que haja reconciliação, libertação e renovo pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, não saia daqui sem se inscrever no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para receber as próximas orações, vídeos e mensagens. Deixe o seu like para fortalecer esse trabalho e, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa palavra. E antes de sair, comenta aqui embaixo: eu sou escolhido de Deus. Vou passar lendo e orando pela sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.